Olá! A nossa aula é sobre a função exponencial de Bézier, que também é chamada de função exponencial natural. Nas aulas anteriores, vimos as funções, as definições e as propriedades dos logaritmos e das funções logarítmicas. Foi definida também a função logaritmo natural, que é a função do logaritmo de x na Bézier, ou seja, a função y igual a log de x na Bézier, que é a função y igual a ln de x. Foi visto também que é um número de Euler, ou também chamado de número neperiano, que ele é um número irracional que vale aproximadamente 2,7182818. Esse número ele é definido pelo limite, quando n tende a infinito, de 1 mais 1 sobre n elevado a n. Na aula de hoje, nós vamos definir a inversa dessa função y igual a ln de x. Bom, então vamos lá. Seja a função definida por y igual a ln de x. Como foi visto anteriormente, essa função ela é crescente e bijetora. Logo, sua inversa existe e também é crescente. Indicaremos essa inversa por e de x. Vale lembrar que a função y igual a ln de x tem domínio em R asterístico positivo, ou seja, ela tem domínio, os valores de x dela são reais, positivos e diferentes de zero, e ela tem imagem nos reais. Portanto, sendo e de x a função inversa da y igual a ln de x, e de x tem domínio nos reais e imagem nos reais positivos diferentes de zero. Vamos provar que essa função e de x é a função e elevado a x, ou seja, que e de x é igual a e elevado a x para todo x racional. Como e de x é a função inversa da ln de x, então o ln da e de x tem que ser igual a x. Por que isso? Porque a função aplicada à sua inversa é igual à identidade. Portanto, o ln da e de x vai ser igual a x vezes ln da e, e a gente aplica a propriedade dos logaritmos aqui, isso vai ser igual a ln da e elevado a x. Com isso, o que a gente tem? A gente tem que a e de x é a e elevado a x. E de x é igual a e elevado a x para todo x racional. Para x irracional, ou seja, e elevado a um expoente irracional, que são números tais como e elevado a π ou e elevado a raiz de 3, ainda não tem significado. Mas o que a gente sabe? A gente sabe que e de x vai ser igual a e elevado a x se o x for um racional. E que é uma função contínua nos reais. A gente quer mostrar que essa e de x vai ser igual a e elevado a x também para um x pertencente ao conjunto dos irracionais. Então, vamos tomar um x irracional. Pela densidade dos racionais nos reais, existe uma sequência xn nos racionais, tal que essa sequência xn converge para x. Então, a gente vai definir que e elevado a x é igual ao limite de x tendendo a infinito de e elevado a xn. A gente deve verificar que e elevado a x está bem definida no sentido que se existe uma outra sequência yn também em Q, nos racionais, tal que yn converge para x, então o limite de x tendendo a infinito de e elevado a xn é igual ao limite de x tendendo a infinito de e elevado a yn. Eu quero garantir que essas duas sequências têm o mesmo limite, ou seja, elas tendem para o mesmo valor. E que e de x é igual a e elevado a x. Vamos à prova. Primeiro, vamos supor que existe uma
sequência YN nos racionais, tal que YN converge para X. Então, como XN converge para X, a gente vai ter que XN menos YN vai convergir para zero. Logo, o limite de x tendendo a infinito de e elevado a xn dividido pelo limite de x tendendo a infinito de e elevado a yn vai ser igual ao limite de x tendendo a infinito de e elevado a xn dividido por e elevado a yn, que é igual ao limite de x tendendo a infinito de e elevado a xn menos yn, aplicando ali a propriedade das potências, divisão de potências de mesma base, que vai ser igual ao limite de x tendendo ao infinito da e de xn menos yn. Como xn menos yn converge para zero, isso vai ser e de zero, que é 1. O que mostra que o limite de x tendendo ao infinito de e, o limite com x tendendo ao infinito de e elevado a xn é igual ao limite com x tendendo ao infinito de e elevado a yn. Segundo item que a gente precisa provar, e é uma função contínua em R e xn converge para x. Então, a gente tem que e de x é o limite de x tendendo ao infinito, o limite com x tendendo ao infinito de e de xn. Mas xn é uma sequência nos racionais. Então, o limite de x tendendo ao infinito de e de x é o limite de x tendendo ao infinito de e elevado a xn. Como xn converge para x, isso vai ser e elevado a x. Daí a gente consegue concluir que e de x é igual a e elevado a x. Pelas duas demonstrações dos itens I e 2I, a gente pode afirmar que essa e de x vai ser igual a e elevado a x para o x pertencente aos irracionais. Mas a gente já tinha provado antes que e de x é igual a e elevado a x para x racional. Se é para racional e irracional, então e de x é igual a e elevado a x para todos os reais. Então, a gente consegue provar aqui que a função y igual a e elevado a x é a inversa da função y igual a ln de x. A partir de agora, a gente vai definir a função exponencial de base E. Quem é a função exponencial de base E? A função exponencial natural é a função f que leva números reais em reais positivos não nulos, definida como a inversa da função logaritmo natural. Isto é, se existe uma função g que leva os reais positivos não nulos nos reais e é definida por g de x igual a ln de x, então a inversa da g vai ser a f de x igual a e elevado a x, conforme a gente viu na demonstração anterior. O gráfico da função f de x igual a e elevado a x, por ser inversa, ele vai ser obtido pela reflexão do gráfico da função g de x igual a ln de x em relação à identidade pela reta y igual a x. E aí a gente consegue observar os pontos a reflexão, né, dos pontos do gráfico de g de x e de f de x. O gráfico de f de x igual a e elevado a x é uma curva de inclinação positiva e crescente. Ele está totalmente acima do eixo das abscissas e cresce mais rápido à medida que x aumenta. Ou seja, quanto maior o valor do x, mais rápido, maiores serão os valores da f de x. O eixo x é uma assíntota horizontal, pois a curva se aproxima arbitrariamente do zero quando x é negativo. Ela vai sempre chegando bem perto do zero, mas ela não vai tocar o zero. A declividade da reta tangente é sempre igual à coordenada de y no ponto de tangência. A gente consegue fazer uma comparação. Se a gente imaginar uma escada cuja altura em um ponto qualquer seja dada pela função exponencial natural e um atleta tem a triste tarefa de subir essa escadaria correndo, no início, essa tarefa não seria tão difícil, né? Os degraus seriam baixos. Mas
Com o passar das alturas, o esforço do atleta seria cada vez maior. À medida que ele sobe, a inclinação dessa escadaria será sempre igual à altura do degrau em que ele se encontra. Enfim, torna-se impossível, mesmo para um atleta, subir uma escada como essa e chegar ao topo, caso ela seja muito alta. Vamos às propriedades da função exponencial natural. A função exponencial natural, ou seja, f de x igual a e elevado a x, é contínua e diferenciável para todo x. A derivada da função f de x igual a e elevado a x é a própria função f de x igual a e elevado a x. A função f de x igual a e elevado a x é positiva e crescente para todo x real, para todo número real. A gente tem a quarta propriedade, que é e elevado a x mais y igual a e elevado a x vezes e elevado a y, que é a própria propriedade das potências, né? Multiplicação de potências de mesma base, que também é uma propriedade dos logaritmos. A curva f de x igual a e elevado a x jamais toca o eixo dos x, embora se aproxime de zero para valores negativos, ou seja, o limite quando x tende a infinito de e elevado a x é zero. Os valores de f de x igual a e elevado a x crescem ilimitadamente, isso é, o limite quando x tende a infinito positivo de e elevado a x é o infinito positivo. Quanto mais o x aumenta, o valor de e elevado a x vai aumentar infinitamente também. A função f de x igual a e elevado a x cresce mais rápido do que qualquer potência, isto é, para todo n natural, temos que o limite de x tendendo a menos infinito de x elevado a n vezes e elevado a x é igual a zero. Usando o logaritmo natural, a gente pode definir funções exponenciais mais genéricas, como aqui o exemplo que está abaixo. A elevado a x é igual a e elevado ao ln de a vezes x, com a maior que zero e diferente de 1. A função exponencial f de x igual a e elevado a x aparece na descrição de vários fenômenos naturais e evolutivos. É o que se passa, por exemplo, na economia, com a capitalização de juros, na biologia, com o crescimento de uma população de bactérias, por exemplo, na química, com a desintegração radioativa, na medicina, na propagação de uma doença e entre outros, em outras situações. De que modo que essa função aparece? Aí a gente vai ver agora algumas aplicações no mundo real. A primeira aplicação que a gente vai ver é a composição instantânea de juros. Vamos pensar na seguinte situação. Uma pessoa pega R$1 emprestado com a outra pessoa a juros de 100% ao ano. Ao final de um ano, a pessoa pagaria ao seu credor R$2. Mas se ao invés de um ano, levasse apenas um semestre para pagar? Nesse caso, como os juros são proporcionais ao capital emprestado e ao tempo decorrido entre o empréstimo e o pagamento, o valor a ser pago seria de R$1,50. Então, observe que naquela época o devedor já estava com R$1,50 e ficou por mais 6 meses a juros de 100% ao ano. Portanto, o valor a ser pago seria de R$1,50 mais 50% de R$1,50, ou seja, R$2,25. Escrevendo de outra forma, eu posso dizer que a gente tem capitalização a cada 6 meses, ou seja, são 2 capitalizações ao ano. Então, no primeiro período, eu teria 1,5, né? No segundo período, eu teria meio mais 1,5, que daria 1,5 multiplicado por 1 mais meio, que é igual a 1 mais 1 sobre 2, vezes 1 mais 1 sobre 2, que é 1 mais 1 sobre 2 elevado ao quadrado reais. Então, isso é o que a gente pagaria quando a gente tem 2 capitalizações ao ano. Estendendo esse raciocínio para um número maior de capitalizações, a gente pode ter, por exemplo, capitalizações a cada 4 meses, ou seja, são 3 capitalizações ao ano. Então, a gente pegaria o valor total e dividiria por 3. Então, seria 1 e 1/3 no primeiro período. 1/3 vezes 1 e 1/3 no segundo período, mais o valor do primeiro período. E a mesma coisa
aumentando para o terceiro período. Então, no final do terceiro período, o que a gente teria? 1 mais 1/3 elevado ao cubo reais. Como vocês podem ver, se a gente fizer a capitalização a cada 3 meses, a gente vai ter 4 capitalizações ao ano. E aí, no final de um ano, após o quarto período, a gente teria 1 mais 1/4 elevado a 4 reais. A gente pode pegar esse ano e dividir em N partes iguais. Aí, passado o primeiro período de um ano dividido por N, a pessoa teria 1 mais 1 elevado a N, 1 sobre N reais. Ao final do segundo período, 1 mais 1 sobre N ao quadrado reais. E assim sucessivamente, até que ao final do ano, o valor a ser recebido seria de 1 mais 1 sobre N elevado a N reais. Ampliando o raciocínio empregado nesse problema para todo número natural, então o valor a ser pago será o limite de N tendendo ao infinito de 1 mais 1 sobre N elevado a N, ou seja, que vai dar aproximadamente R$ 2,71. Ou seja, por mais que a gente aumente o número de capitalizações, o valor a ser pago pelo empréstimo no decorrer do ano não vai passar de R$ 2,71. O nosso segundo exemplo vai ser sobre a lei do resfriamento dos corpos. E assim, só para agilizar as nossas contas, só para a gente não ficar muito tempo no problema, a gente vai usar a construção de um gráfico e as propriedades das funções exponenciais e logarítmicas. Tá? O enunciado diz assim: um indivíduo foi encontrado morto em uma sala com temperatura ambiente constante. O legista tomou a temperatura do corpo às 21 horas e constatou que a mesma era de 32 graus Celsius. Uma hora depois, voltou ao local e tomou novamente a temperatura do corpo. Constatou que a mesma estava a 30 graus Celsius. Aproximadamente a que horas o indivíduo morreu? Sabendo que a temperatura média do corpo de um ser humano é de 37 graus Celsius. Então vamos para a resolução. Partindo dos estudos matemáticos, a gente pode construir uma função exponencial decrescente, porque a temperatura está caindo, né, à medida que o corpo vai esfriando. E essa função exponencial decrescente, ela passa pelos pontos 21,32 e 22,30, onde as abscissas representam o tempo e as ordenadas a temperatura do corpo, ou seja, 21 horas, 32 graus, 22 horas, 30 graus. A curva que descreve esse fenômeno é uma função exponencial da forma f de t igual a c vezes e elevado a vezes t. E aí a gente consegue obter que A é ln de 30 menos ln de 32 e que C é 32 dividido por 32 avos elevado a 21. A função exponencial que rege esse fenômeno de resfriamento desse corpo é dada por f de t igual, aí a gente vai usar, já usou as operações, as propriedades, e assim, de cabeça, a gente chega à conclusão de que essa função é f de t igual a 124,09468 vezes e elevado a menos 0,0645385 vezes t. E quando f de t é 37, ou seja, quando aquele corpo morreu, quando o indivíduo morreu, a temperatura dele era 37 graus. Então, a gente vai descobrir que horas que ele morreu. E aí, a gente tem o seguinte, T é igual a 18,7504, resolvendo as continhas ali. Ou seja, 18 horas e 45 minutos. E assim, pelo gráfico, a gente consegue observar que a curva encontra 37 graus ali entre 18 e 19, mais perto do 19. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham conseguido entender o que a gente quis passar com essa explicação de função exponencial de base E.